E aí, inflamadinhos, tudo bem? A gente está voltando aqui com o nosso podcast Nutrição Lucas, né? Que sai nas plataformas do YouTube, né? Spotify, o nosso Instagram, inclusive, né? Voltamos aqui para uma nova temporada, né? Do nosso podcast. E a gente está aqui com uma presença ilustre, né? De duas pessoas que representam o Conselho da Nutrição, né? Aqui do nosso estado, né? Tudo bem? Vocês podem se apresentar aqui para a gente conhecer melhor vocês, nome, qual o cargo de vocês, se apresentar no geral, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou Sabrina, eu trabalho no setor de fiscalização do Conselho, né? Trabalho na delegacia de Porto Velho e juntamente com a Natália. Isso. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação do Conselho, né, na região norte. E eu estou atualmente como delegada do Conselho. Sim. Aqui a gente está meio contido, né? Porque a gente já estava conversando antes. Mas a gente vai como um foco, né? Obviamente, na questão de ética, do Conselho, para atuar, né? Como aqui são duas áreas distintas, né? Uma é fiscal, a outra é a delegada. Eu queria saber mais ou menos como é que funciona, tipo, o principal, qual é o papel do Conselho? Entendeu? Porque é muito fácil, tipo, tem um conselho, entendeu? Esse aqui é o meu CRN, né? Tá aqui esse númerozinho. Mas o que significa? O que seria o conselho? Pra gente que é nutricionista, para quem é formando, até onde vai o conselho, entendeu? Sim. Vitor, o Conselho ele é um órgão que tem um cunho fiscalizador, orientador e disciplina a profissão do nutricionista. Então, é como se o nutricionista visse no Conselho uma base para ele poder atuar, né? Dentro das normativas que tem o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal ele tem as normativas e o Conselho ele faz a execução dessas normativas através da fiscalização. Mas o nosso principal objetivo é sempre tratar o Conselho como órgão orientador, para que o nutricionista se sinta acolhido e possa desempenhar as atribuições, as atividades dele com segurança. Exatamente isso. E a parte do delegado na área do Conselho é de realmente fazer a representatividade, né, da parte do Conselho em eventos, em algumas reuniões que são chamados, né, para, por exemplo, a cunho de Estado, a cunho federal também. Então, a gente tem esse poder de representatividade dentro do Conselho. Então, o delegado, ele faz essa questão política. Então, a nossa função maior dentro da delegacia é essa parte da articulação política. Da articulação política, entendi. E você, Sabrina, tipo assim, como a gente, entre aspas, já se conhece, né? Teve aquela viagem que você foi fazer lá, a papel, tipo, de representatividade lá dos fiscais, né? Sim. O que foi abordado, mais ou menos? O que tem de novo por lá? Você tem como dar uma noção pra gente, entendeu? Sim, foi bem interessante, aconteceu lá em Brasília no início desse mês, e é um congresso que ocorre com todo o sistema CFN, e aí participa todos os regionais, são 11 CRNs, e aí é um momento que proporciona para que os funcionários do próprio conselho tenham ali uma atualização técnica, né? Façam alinhamento enquanto regionais, para que todos os trabalhos ocorram de forma mais uniforme. E aí, dentro desse congresso, teve ali a jornada da fiscalização, em que a gente teve vários temas atuais. Um deles que eu posso trazer aqui de novidade para vocês é a questão da teleconsulta, que já tem um grupo formado para normatizar essa modalidade de atendimento, né? Então, foi discutido sobre a inteligência artificial, teleconsulta, que é uma área muito inovadora para o profissional, né? A possibilidade dele expandir o trabalho no Brasil todo. Então, foi bem interessante aí essa discussão. Nessa questão da teleconsulta, surgiu por agora, como é que foi? Porque, assim, é algo que realmente, pra gente, né? É algo muito abrangente. Isso, exatamente. Né? Tipo, nos dá uma liberdade como profissionais de, por exemplo, eu não sou daqui, né? De eu voltar para minha terra natal, com a família por perto, e mesmo assim trabalhar com algumas pessoas daqui. Sim. Né? Querendo ou não, ela dá essa possibilidade. Surgiu como? Por que surgiu? Vai continuar? Entendeu? Vai entrar, tipo, a gente vai poder continuar com ela? Como é que vai funcionar? Pois é, então ela surgiu ali na pandemia, né, Isso, Natália? exatamente. Quando a gente teve aquela época da pandemia, todo mundo se viu meio preso.
E agora, como é que eu vou continuar meu trabalho? Como é que eu vou desenvolver consultas? E a gente tem um artigo no Código de Ética que proibia essa modalidade de atendimento na primeira consulta online. Isso. E aí, durante a pandemia, como foi um período muito desafiador, esse artigo do Código ele foi revogado. E aí foi quando o Conselho permitiu que os profissionais fizessem atendimento online. E deu super certo também, né? Houve um cadastramento de profissionais. Então, assim, foi tudo muito pautado, né? Foi tudo bem pensado para que esse teletrabalho ele conseguisse realmente ter esse corpo que ele está hoje, né? Como a Sabrina já falou também. Deu super certo. E deu certo. Sim. Ó, tá. Vocês como na área do CRN, né? Vocês têm a função de vocês. Mas como nutricionista também, vocês têm a atuação de vocês. Por exemplo, a gente estava conversando antes, né? Que são áreas completamente distintas, né? Por exemplo, na sua área, por ser uma área que eu tenho mais uma afetividade, né? Eu sei para que rumo vai. Mas, por exemplo, para a sua, né, Natália, nessa questão de consultoria, me explica mais ou menos como poderia funcionar, se você trabalha nisso, entendeu? Se você atua com teleconsulta nessa sua área, você acha que dá para continuar assim? Como é que é? Sim, sim. Essa parte de teleconsultas dentro da assessoria e consultoria também tá seguindo esse rumo também voltado para essa parte do online. Hoje a gente tem atendimentos assim exponenciais em todo o Brasil. Então, assim, é um projeto em extensão também. Essa questão da assessoria e da consultoria também voltada para o online. Né? Já temos nutricionistas que trabalham nessa área, tanto no presencial como no online. Então, assim, hoje essa questão do online, ele está muito em alta e os nutricionistas, eles têm que aproveitar essa oportunidade, né? Até porque, como profissionais, com CRN, com todas essas questões legais certas, né, corretas, a gente consegue abranger de uma forma certa para esse tipo de, por exemplo, de restaurantes, de bares, de lugares que precisam realmente da atuação do profissional nutricionista nessa área de produção. Então, essa questão do teletrabalho, tanto nessa área da clínica, né, voltada para essa questão dos atendimentos de pessoas, né, individuais, também está sendo utilizado para essa questão da parte de consultorias a nível coletivo. Sim. Isso, eu acho que o mais legal é isso, porque assim, não vai ser só a teleconsulta que vai ser normatizada. A teleconsulta vai estar dentro da telenutrição. E dentro da telenutrição a gente vai ter a teleconsultoria também. Exatamente. Então vai dar uma expandida muito bom para o nutricionista. Sim. Isso é muito interessante, isso. né? Até uma dúvida própria que eu acho que não estaria lá, não sei se vocês conseguem me sanar, mas, por exemplo, eu falo outra língua, entendeu? Eu poderia trabalhar com pessoas fora do meu país? Como é que é? Tem como? Surgiu agora, na verdade, porque eu lembrei dessa questão de... Jurisdição. Jurisdição, de abrangência da profissão, né? Sim. Na verdade, quando a gente fala de normatização pelo Conselho Federal, a gente prevê algo para o nosso país, que é o Brasil. Quando você atende, por exemplo, pessoas de fora do seu território nacional, você vai estar exposto às leis daquele país. Exatamente. Então, você vai estar seguro e respaldado aqui no Brasil pelo Conselho. Fora, já vai ser com o país que você vai prestar o serviço. Então, funciona mais ou menos nessa seguinte situação. É nesse sentido, realmente. Cada um vai ter essa questão mesmo da divisão, né? Por exemplo, se você for para outro país, vai ter que ser aquela jurisdição daquele país. Isso. Aí já você não vai estar mais respaldado pelo conselho. Então, é cuidar sempre que toda essa atuação, o que assegura a segurança aqui, né, é o Conselho Federal de Nutrição. Então, querendo ou não, a gente pode até informalizar o conselho como se ele fosse um pai. Né? Brincando assim, tipo, ele ensina, ele bate se for preciso, entendeu? Ele fala, isso aqui vai dar errado, hein? Entendeu? Da mesma forma que ele tá ali para proteger a sociedade, mas ele também tá para proteger o profissional. Sim, exatamente. Entendi. Tem esses dois viés. A questão da teleconsulta, obviamente, é algo novo, assim, na nutrição, né? Querendo ou não, de 2020 para cá, 2019 para cá. Mas tem alguma coisa além da teleconsulta que está emergindo na nutrição, que a gente pode citar aqui, até para os futuros profissionais, os profissionais até se atualizarem, que vocês veem, tanto na sua área, né, clínica, na sua área de consultoria, entendeu? Tem como vocês dar um norte aqui, né, de algo novo que está surgindo?
Tem, com certeza. Né, Com certeza. Como tem. Eu acho que, assim, é muito perceptível o quanto a nutrição ela vem crescendo, né? E isso, a gente vê aí vários profissionais se destacando. E dentro da nutrição mesmo, enquanto áreas de atuação, a gente tem agora 34 especialidades. Então, dentro das 34 especialidades, a gente tem muitas novidades. Uma delas, que a gente até estava comentando aqui antes de iniciar o nosso podcast, é a área de nutrição e saúde mental, que é uma área muito bacana para o nutricionista trabalhar. Você pode trabalhar a cognição, as emoções do paciente, complementando o tratamento que ele já faz, né? Talvez em psicoterapia, tratando o paciente que tem TDAH, por exemplo, aquele paciente que tem ansiedade. Então, assim, é uma área muito nova, né, digamos assim, e que pode trazer diversas possibilidades para o nutricionista atuar, assim como acho que a área, né, Natália, da UAN. Isso, a área de unidade de alimentação e nutrição, que é a UAN, né, hoje também ela está em expansão, porque eu sempre falo isso, a gente fica sem ficar doente, a gente pode não precisar de remédio, mas a gente não fica sem se alimentar, né? Então, eu acredito, assim, que a UAN também ela é uma área de expansão. Sempre foi uma área de expansão, só que um pouco menos vista, justamente por conta de algumas situações, às vezes, que a pessoa tem que ficar com touca, tem que colocar jaleco, né? Tipo assim, não fica tão em evidência. Mas o profissional, voltado para essa parte de UAN hoje, ele está em expansão. As pessoas, os empresários hoje, ele veem o nutricionista como um parceiro. Como um parceiro que fala assim, poxa, ele vai poder reduzir o meu custo, ele vai poder me ajudar a expandir o meu negócio para tal situação. Então, o consultor hoje, o assessor de alimentos hoje, ele está muito voltado para essa questão financeira. Então, por isso que o nutricionista ele precisa saber de custo, ele precisa saber quanto que vai ter a minha per capita ali, quanto que vai gerar no meu prato final. Então, tudo isso a gente precisa saber. Então, ele também hoje, essa área de produção é uma área em expansão também. Na verdade, a tua área, que nem a gente estava falando, ela é por debaixo dos panos. Exatamente. Sem ela, a gente não funciona, né? Tudo precisa, mas a gente não vê, abrangente, assim. Quando pensa no nutricionista, a gente pensa, nutricionista clínico e tal, esportivo, que está muito em alta também, né? Mas a área de UAN, né? Dessa fiscalização, dessa ajuda, né? Supervisão, dessa supervisão, dessa ajuda de custo, de produção, de per capita, de fatores de cocção, de tudo isso, está debaixo dos panos. Exatamente. Né? Sem ela, é que nem tá em sinergia, né? Sim. Uma puxa a outra, exatamente. Né? E também que a gente estava falando na questão da nutrição comportamental, né? Nutrição comportamental, nutrição e saúde mental, né? Também da nossa área de atuação com equipe multidisciplinar. Exatamente, né? exatamente. Obviamente a gente tem que entender até onde vai a jurisdição do nutricionista. Exatamente. Né? O nosso código de atuação. O nosso código mexe com isso, exatamente. Querendo ou não, né? Verdade. Vocês acham, assim, qual o principal área que um nutricionista tem que focar no código de conduta, né, de ética, que vocês acham que tem como a gente, tem que ter na ponta da língua, assim, entendeu? Pra gente se respaldar e conhecer mesmo, saber o nosso limite, até onde a gente vai, entendeu? Pode falar. É super importante, eu acho que conhecer o código de ética. A gente tem que sair, por exemplo, da faculdade já sabendo já tendo um norte, de onde os meus limites de atuação, até onde eu posso ir. E eu considero todos os artigos que tem no Código de Ética muito importantes, né? Acho que tem um nível de importância igual, porque fala sobre relações profissionais, relação com o conselho, Exatamente. Formação profissional, como você se comportar em rede social, por exemplo, mas trazendo ali para o lado da tecnologia, porque hoje a gente está falando muito sobre tecnologia, atuação através de teleconsultoria. Eu acho que o profissional observar como ele pode se posicionar, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, qualquer rede que ele esteja online, é importante, né? Exatamente. Até por conta de questão de conflitos de interesse, de como você fazer divulgação do seu trabalho, como que você
pode fazer parcerias de forma ética. Então, na minha visão, talvez hoje seja muito importante o profissional observar esses artigos do Código de Ética. Sim. Realmente, eu acredito assim, que o Código de Ética ele é um norte do profissional. Ele é um passo a passo de como que nós devemos atuar eticamente perante a sociedade. Então, até entre a sociedade e também entre os próprios profissionais, para depois não ter atrito. Então, eu acredito que hoje o código ele vem realmente para fazer esse entendimento, né, entre nessa questão do profissional, e realmente, quando ele sair da faculdade, ele já tem que ter esse pensamento realmente do código, que eu acho interessante também. Sim, sim. Por exemplo, eu dei uma lida por agora, obviamente por causa do podcast, né? Não vou mentir. Mas assim, ele fala muito, tipo, do profissional nutricionista. Mas, por exemplo, eu, né, um formando em nutrição ainda, tem algo que pode me guiar, tem algo que eu tenho que seguir, entendeu? Até onde eu posso ir. Por exemplo, eu lembro da Semana da Nutrição do ano passado. Eu acho que você falando sobre a questão de abreviação de, por exemplo, Nutri, entendeu? Eu não posso me nomenclear, colocar o nome de Nutri, por exemplo, Nutri Vitor Martins, entendeu? Eu ainda não posso. Ou Nutri Informação. Entendeu? Nutri Informação, essas coisas assim. Tem algo que realmente está no código, tem um código só para os formandos em nutrição, até onde vai, entendeu? A gente precisa conhecer essa questão de ética antes de se formar, como é que é? É essencial. Eu acho que você, na faculdade, você é uma vitrine. Você serve como uma vitrine. A filtragem do bom profissional já começa ali na sua trilha acadêmica. Exatamente. Então, tem alguns princípios que traz o código que já dá para você trazer para a sua realidade, por exemplo, enquanto acadêmico. Outras condutas, a gente tem algumas cartilhas orientadoras em relação a princípios acadêmicos, de como se comportar, de como você não ultrapassar ali os limites na rede social enquanto acadêmico. O código é voltado, sim, para o profissional que já é nutricionista, mas algumas coisas elas podem ser adequadas, né? Exatamente. As cartilhas tem lá no site, né? Se você for procurar lá, tá lá, na verdade o site ele é bem autoexplicativo, bem né? intuitivo, e a gente está bastante presente hoje em dia nas redes sim. sociais. Teve até, por exemplo, tem lá a área de notícias e tal, né? Eu acho que é aquela convenção, não é convenção, mas uma reunião que vocês fazem com os docentes, entendeu? Como é que funciona isso? Para que serve? É para uma questão de nivelamento de ensino? O que é? Para que rumo vai? Vocês estavam aqui presentes? Sim, o encontro de formação profissional, ele aconteceu, acredito que foi semana retrasada, né? E nesse encontro profissional, foram convidados, né, os professores das instituições, né, de toda a Rondônia foram convidados. E nesse dia foi para debater alguns temas que vão ser discutidos no evento nacional do CFN. Então, o CFN ele quer ouvir os profissionais das outras jurisdições. No caso, cada CRN fez essa mesma formação para que tivesse um entendimento de um debate nacional. E dentro desse debate nacional vai ter uma resposta voltada para aqueles temas que foram discutidos. Né? Então, assim, o tema desse ano foi voltado para inteligência artificial, educação à distância. Então, assim, foram mais voltados justamente para essa parte que está vindo da tecnologia. Com esse boom da pandemia hoje, o que aconteceu? Saiu dessa zona só do presencial. Então, hoje a gente tem essa situação do semipresencial, dessa questão do online, da telenutrição, da teleconsulta. Então, tudo isso hoje está sendo discutido e está sendo formulado algumas situações que futuras vão ser voltadas para essa parte do online. Sim. Assim, até numa questão pessoal, eu acho que pessoal e profissional, né? A questão da nutrição, hoje, eu não sei se existe já 100% online, a questão da formação, entendeu? Até agora eu só conheço, semipresencial, né? Tá perto de chegar uma nutrição, um acordo de ser uma nutrição completamente online, algo completamente online, realmente, virtual, tem como? Você fala no sentido de abominar o presencial e ser só online? Não abominar. Por exemplo, continua o presencial, mas, por exemplo, para quem é de uma cidade pequena, entendeu? É um baita de um custo vir, entendeu? Sim. Eu saí da minha cidade, eu sabia assim, só saio daqui se for para fazer esse curso, nutrição, entendeu?
é algo que eu queria. Se fosse para fazer qualquer outra coisa, eu não ia fazer, entendeu? É uma questão pessoal. Mas, por exemplo, outras pessoas não teriam essa condição financeira, esse entendimento dos pais, só que querem se formar também em nutrição, entendeu? Vocês acham que é possível, é pautável ter realmente um curso completamente virtual da nutrição? Principalmente até para a sua área, porque, ó, como eu já estou no 6º período, né, já começa estágio de UAN, nutrição coletiva e no último nutrição clínica, entendeu? Então, na questão de estágio, como será? Vocês acham que realmente tem, vocês como questão profissional e até pessoal, vocês acham que dá para chegar nesse impasse? É meio pensativo, né? Meio pensativo. Talvez a gente possa estar caminhando para isso, mas ao mesmo tempo existem alguns desafios. Por exemplo, como você citou, como seria a questão dos estágios? Existem algumas práticas que a gente precisa ter o presencial. Exatamente. Então, não é possível ser totalmente online. Né? A gente precisa ter pessoas, a gente precisa ter essas experiências. E falando em relação ao posicionamento enquanto órgão dos CRN, CFN, nós somos totalmente contra esse tipo de modalidade, né? Que seja totalmente online. Então, é sempre melhor que tenha experiências presenciais também, né? Então, eu não vejo possibilidade de que ocorra 100% online. Alguma coisa sempre vai ser no formato semipresencial. Semipresencial. Eu acho que o semipresencial já é algo atual, já é realidade. Já é a realidade, exatamente. Exatamente. Querendo ou não, né? Até puxando um pouco para essa pergunta, se a gente for parar para pensar, né? Tem muita diferença de você ver um slide numa tela e, por exemplo, técnica dietética. Nossa, ir lá e ter que ver o fator de cocção realmente ali, entendeu? E falando até você, Rita, enquanto acadêmico, eu acho que, se eu for te perguntar agora, né, se você escolheria como que você percebe ter essa experiência presencial da aula, né? O nível de importância para você. Sim, eu acho que vem no nível de importância. Eu vou aqui até me abrir um pouco, porque eu tive um semestre, né, online. Eu lembro até hoje que eu chegava cansado em casa, aí ligava lá, aí eu falei, pô, tinha louça pra lavar, ó. Aí eu ficava lá, botava o Misael aqui, entendeu? Aí ficava lá lavando louça. Aí eu, meu Deus, não lembro de nada. Aí depois de um tempo ia ver a aula de novo, né? Querendo ou não, essa vinda à faculdade, você meio que entra no estado de tipo, pô, tô aqui na faculdade, né? Não tem nada, não tem cozinha, não tem filho, não tem marido, não tem outras coisas que te tiram dali, não tem jogo no computador, não tem nada. Então, tá lá, né? Eu acredito que, obviamente, o semipresencial já é a realidade, né? Já é a realidade, né? E questão da inteligência artificial, perdão, fugiu um pouco o nome. Mas para que rumo foi essa conversa? Por exemplo, para eles não tomarem o nosso lugar como nutricionista, para cortar, por exemplo, eu acho que se você procurar no ChatGPT hoje, tipo, faça uma dieta para mim de tal. Tem tudo. Já, na verdade, eu acho que já está entrando por uma questão de fora, não nossa, mas tipo, vai procurar um nutricionista aí, entendeu? Eu não posso muito bem fazer na minha jurisdição. Antigamente, que no ChatGPT 2, ele já lançava. Mandava assim, 1.800 calorias, dividia lá uns negócios meio aleatórios, mas era uma dieta. Sim. Entendeu? Não era nada muito personalizado, que aí entra a gente. Sim. Né? Sim. Mas vocês têm mais ou menos noção do que foi essa conversa? Pra gente ter uma noção Natália, também. pode falar mais. Então, essa questão da inteligência artificial, ela foi bem discutida, né, entre os professores. E, assim, é um material que ele vai ser formulado e vai ser rediscutido a nível nacional, que de lá vai sair uma carta para todos, para que possa realmente mostrar qual é o posicionamento referente ao CFN, e aí, de acordo com as outras jurisdições, com relação a essa questão da inteligência artificial. Até porque a gente sempre vai ter os a favores e os contras, né? Então, sempre tem esses dois lados, e nesse momento que a gente fez esse encontro, ele foi justamente para ter esse nivelamento e o entendimento entre as instituições e a gente trazer uma resposta referente ao conselho,
de como que o Conselho do CRN7 hoje, a nível dos 6 estados, está tendo uma resposta para o CFN. Então, assim, a nível da questão da inteligência artificial hoje, a gente teve vários apontamentos, mas que eles ainda vão ser discutidos a nível nacional. E ainda aí vai depois... ter uma liminar final, né? Isso, está sendo construído. Esse encontro de formação, ele é justamente, ele está indo no campo das ideias. Então, são ideias que vão ser juntadas a nível nacional e vai ser levada para o CFN no encontro nacional que vai acontecer. E aí, nesse encontro, vai sair um documento realmente específico de cada ponto que vai ser, que foi abordado. Sim, isso. sim. Querendo ou não, eu até meio sendo advogado do diabo agora, né, não tem como. A inteligência artificial é algo já presente, né? Principalmente aqui na São Lucas, a metodologia de ensino ativa, né, que é onde o indivíduo, o professor é um orientador, né? E quem tem que buscar o conhecimento é a gente. Sim, né? sim. Eu acredito que, assim, se a pessoa não sabe nem para que rumo vai aquilo, obviamente a gente tem os livros. Sim. Tipo, por exemplo, a minha base inicial de conhecimento veio a partir do Krauser, né? Sim. Mas se você for pegar, ele dá um norte, um pouquinho, porque ali a inteligência artificial é diferente de pesquisar no Google, né? Se a gente for parar para pensar. Exatamente. E, tipo, como eu posso dizer? Você tem que saber filtrar muito, né? Exatamente. Daí entra Porque até outras perguntas. você joga ali, por exemplo, no chat GPT, vamos pegar ele como exemplo. Qualquer coisa que você queira saber, você joga no chat GPT e ele te dá ali muito rapidamente. Então, quando a gente leva ali pro lado da nutrição, por exemplo, dietas, qualquer pessoa hoje ela pode ir ali buscar uma dieta que o chat GPT vai te dar, a inteligência artificial vai te dar. Exatamente. Mas eu acho que ninguém tira a habilidade do profissional, do nutricionista. Porque a gente falando até na questão da abordagem comportamental. A gente pode dizer que hoje você tem ali um plano alimentar personalizado para o paciente, para ele seguir. Mas será que o chat GPT vai saber conduzir esse paciente até o resultado? Ele não vai. A gente precisa de profissionais para conduzir, para guiar. Então, a gente fica ali na posição de guia, de facilitador, assim como você falou da metodologia, né, ativa. Né? Então, o professor ele é um guia, um facilitador. E a gente, na vida da pessoa, do paciente, né, seja em qualquer área de atuação, nós funcionamos como um guia, um facilitador. A gente conduz ao resultado. Né? A pessoa precisa da pessoa. Nós precisamos das pessoas, né, para ter o resultado. Por mais que o conteúdo ele possa ser intuitivo, né? Vai ser daqui, por exemplo, 1.800 calorias, 2.000 calorias, mas sempre vai ter essa questão da relação. A gente precisa se relacionar com pessoas, né? Porque senão, às vezes, pegou uma dieta de 1.800 calorias, mas às vezes a pessoa vai ter alguma pergunta referente àquele cardápio e ele não tem um nutricionista para tirar aquela dúvida. Né? Então, assim, é uma questão de relacionamento. Então, realmente, a gente precisa de pessoas, gente. Pessoas precisam de pessoas. Por mais que, exatamente. Por mais que o conteúdo possa ser excelente, mas eu acredito que tudo tem que haver uma sinergia entre as partes, né? Mesmo ele pensando, entre aspas, né? Porque, tipo, falam que, tipo, o QI dele é até alto, é 140, se não me engano. Entendeu? Um QI alto. Só que ele elimina exatamente isso, o fator humano. Exatamente. Que é o que diferencia a gente, né? A inteligência humana. Tipo, você olha, por exemplo, você olha aquele paciente, você não olha como um paciente de, por exemplo, 1,80 m, 92 quilos, então o VET dele vai ser o valor energético total, gente, né? Vai ser de 2.300 e tal, então ele precisa disso aqui, entendeu? Não, você olha o Vitor, entendeu? Que é estudante de nutrição, que tem casos de estopim de ansiedade e tudo mais, até como você também, né, Natália? Tipo, você não olha, tipo, hoje tem como, eu não queria te quebrar, mas tem como fazer um manual de boas práticas pelo chat GPT, tá? Dona Sandra que eu sei disso. Dona Sandra que me perdoe, Dona Sandra Maciel que me perdoe, mas tem como, tá? Tem como. Só que aí você tira o fator exatamente de, tipo, ali tem um patrão, mas é um patrão, é um ser humano, ali tem um colaborador, entendeu? Mas é um ser humano, você elimina isso, né? E se a gente voltar para essa questão gerencial,
tudo bem, pode fazer essa questão do manual, do POP, das ITs, só que o que não vai acontecer? A personalidade daquele local. Eu já ia né? falar isso. Vai tirar a personalidade daquele local. Por exemplo, se for uma franquia, vai tirar a personalidade da franquia. Se for uma unidade para atender a população de coletividade sadia ou pessoas que têm vulnerabilidade social. Então, assim, vai tirar essa questão, vai tirar a humanização do local. E a particularidade do Exatamente. local, né? Existem Exatamente. detalhes que Aí o chat que entra a GPT não tá lá. gente. Exatamente. Não tem como. E, inclusive, por exemplo, eu como um formando de nutrição, a gente entra muito naquele limbo do conhecimento. Por exemplo, algo que é muito óbvio pra gente, para as pessoas não é. Se eu dar, por exemplo, para um dono de um estabelecimento ou para uma pessoa leiga, ela vai achar, nossa, eu acho que eu preciso comer isso. Ou, faz um manual de boas práticas para mim sobre isso. Só que a gente pensa, até na pergunta, quando a gente vai fazer, é diferente, entendeu? A gente especifica coisas, a gente coloca coisas que são bem importantes, né? Até, eu acredito, como o profissional, até o modo de usar a inteligência artificial, né? É diferente. Exatamente. A gente tem o fator... Tem aquele... Exatamente. Você tem que saber comunicar para ele te dar o que você quer. Exatamente. E assim é na vida com o ser humano. É né? verdade, a gente é precisa verdade. da comunicação, das conexões para formar ali o resultado. Exatamente. Então, acho que essa é a essência. Né? Gente, no geral, é isso, né? A nossa conversa, né? Mas se a gente for, por exemplo, a gente vai ter a Semana da Nutrição e tal, vocês vão falar, né? Depois a gente dá um enfoque melhor no final, né? Mas que nem aqui, é uma volta do podcast, né? E dá pra gente fazer até, vocês estão aqui, falamos muita coisa, né? Sim. Mas vocês estão aqui como representantes do CRN, certo? Tem como a gente focar principalmente numa questão unitária, entendeu? Sim, eu sim. com você, Natália, pra gente falar mais de consultoria, eu com você... Sabrina. Desculpa, gente. Sabrina, pra gente focar mais na questão até de nutrição comportamental, Sim, com certeza. entendeu? É um assunto Que nem a muito gente bom. estava falando, entendeu? Tipo, trazer realmente pessoas, né? Pra gente ajudar pessoas com o nosso conhecimento, Sim, né? com certeza. Esse podcast, ele tem essa questão de ajuda, né? Tanto para aqui, CRN vai entrar para profissionais e futuros profissionais, mas para pessoas que são leigas, para futuros formandos, né? Para as pessoas, eu, por exemplo, já tenho uma predisposição para minha área, mas pessoas que vão ouvir, por exemplo, você, Natália, né? Que é algo mais velado a sua área, e vão, nossa, que interessante, né? Nossa, por exemplo, você estava falando antes, já trabalhei para girafas, para outras empresas, consultoria para o McDonald's, entendeu? E as pessoas nem sabem que o nutricionista entra aí, entendeu? Vê lá só o lanche e nem sabe, né? Inclusive, a gente pode falar, como já foi citado da Semana da Nutrição, vocês podem falar mais ou menos como vai ser o tema de vocês, assim, vocês duas vão entrar juntas, né? Tipo, vai ser o mesmo dia. Isso. A programação tá para ocorrer no dia 30 e 31 de agosto. Vamos participar como palestrantes no dia 31. Isso. E aí o meu tema vai vir primeiro que o da Natália, que vai ser sobre teleconsulta, como tornar-se um nutricionista digital. É um tema bom e aproveito o gancho aqui para falar um pouquinho sobre a importância de você saber filtrar o profissional que você quer encontrar, por exemplo. Obrigado. Eu acho que hoje a gente tem várias possibilidades de encontrar. Talvez, se eu te perguntar, Vitor, hoje, onde é que você pesquisa um profissional hoje para você Instagram. consultar? Acabou. Instagram, né? Gente, tudo a a gente vitrine pesquisa. ali, né? A vitrine, o Até Instagram. borracharia eu pesquisei no Instagram. Pra vocês Tudo a terem ideia. gente pesquisa no Instagram, só que a gente precisa de uma segurança enquanto consumidor. Exatamente. Nem sempre a gente vai ter a certeza que aquele profissional que está no Instagram, ele realmente é um nutricionista ou um outro profissional da saúde registrado. Então, falando enquanto conselho, eu acho importante as pessoas se conscientizarem sobre a importância de buscar o profissional no site do Conselho Federal, na consulta de profissionais ativos, se esse profissional tem uma inscrição, se ele está inscrito realmente, se ele está apto para realizar a teleconsulta. Hoje a gente tem a plataforma do E-Nutricionista, que é uma plataforma
onde o profissional se cadastra para realizar teleconsultas. Exatamente. Então, a sociedade ela pode consultar nessas duas plataformas, tanto no site do Conselho Federal quanto no E-Nutricionista, né? Então, é uma segurança ali para você, enquanto profissional, e para a sociedade, para aquele consumidor que está em busca de você. Então, a gente ampliar um pouquinho a visão, sair ali do Instagram, né? Que nem sempre é 100% confiável, né? Então, talvez esse seja o recado ali, né? Da questão da filtragem. Da filtragem. E o tema que eu vou abordar no dia 31 também de agosto vai ser sobre assessoria versus consultoria, o nutricionista no mundo dos negócios. Então, eu vou tratar sobre essas duas vertentes aí, de assessoria e consultoria. Né? E já quero também deixar aqui o meu convite, né, para todos os profissionais, estudantes que estejam presentes nesse dia, que vai ser um tema bem interessante, que eu vou trazer algumas abordagens diferentes, né? Igual você falou, que às vezes a gente trabalha muito na área velada, mas eu acho que também chegou o tempo dos nutricionistas voltados para a área de produção começarem a se mostrar dentro desse universo também profissional, porque hoje também existe, igual a Sabrina falou, são 34 áreas de atuação hoje. Então, e uma das áreas de atuação hoje é o nutricionista voltado para a coletividade sadia, que é a área que eu atuo nesses dias. Sim. Então, gente, no geral, a nossa conversa foi essa, né? Foi muito boa. Se o pessoal pudesse ver o making off, né? Da gente falando de café, vinho, entre outras coisas, né? Mas esse aqui é o nosso primeiro encontro da volta, né? Não é um adeus, é um até logo, eu diria, né? Vocês têm muito conhecimento ainda a ser explorado, cada um na sua área específica, né? E, no geral, é isso. Compareçam aqui no dia 30 e 31, tá bom? Na Semana da Nutrição, né, pessoal? Quem está aqui nos ouvindo ou vendo o vídeo, né, do podcast, pode nos seguir lá no Instagram, @NutriçãoLucasPVH, tá bom? Vocês sabem o arroba de vocês certinho? Pode falar. Sei, o meu é Sabrina Alves com 2B. Tá bom. E o seu, Natália, sabe? E o meu é Natália Vrege, WREGE. Tá bom. No geral, rapaz, é difícil. Pra te achar foi difícil, viu? A gente tem que stalkear. Oh, meu Deus. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem, tá bom? Até logo.